Oi pessoal, o assunto hoje é tábuas de corte com resina epóxi. Eu recebi já uma série de perguntas sobre o uso de resina epóxi em tábuas de corte. Aqui eu vou tentar resumir as principais dúvidas. Provavelmente devem ter outras, mas surgindo aquela história, vocês sempre podem me perguntar depois, não tem problema. Então, uma das perguntas que me fazem: Clóvis, se eu fizer uma tábua de corte em resina, ou seja, decorar com resina ou coisa assim, quando eu passar a faca, ele vai riscar? Vai riscar. Ele tem que riscar. Porque se eu fizer uma resina tão dura que a faca não risque, eu vou estragar o fio da faca. É por isso que a maioria das tábuas de cortes ou cepo, ou são madeiras, ou são plásticos moles. Dificilmente alguém usa tábuas de corte ou partes, cepos de corte em metais muito duros ou em vidros muito duros, porque senão você acaba estragando o corte da faca. Então, a tábua de corte ela é feita para amortecer um pouco o corte e ser desgastado. Então, obviamente, se você colocar a resina no centro da onde você faz o corte, a resina vai riscar sim. Outra pergunta que me fazem: mas Clóvis, a resina, depois de aplicado, ele pode ser colocado alimentos em cima dele? Na maioria dos casos, as tábuas de corte ou são colocados, por exemplo, no churrasco, são colocadas uma carne que ele não está numa temperatura tão elevada, mal chega normalmente a 100 graus. A churrasqueira pode estar a 200, 300 graus, mas a carne, ele tem muito líquido, então ele não chega a essa temperatura. Quando você coloca ele sobre a tábua de corte, normalmente ele não está nem a 70 graus, 70, 80 graus. É no máximo isso daí, mas de qualquer forma, mesmo que ele estivesse a 110 graus. A resina epóxi bem curada, aplicada corretamente, ela não vai liberar subprodutos que possam ser nocivos, ok? Outra coisa que me perguntam: o famoso BPA ou bisfenol A. Eu ouvi dizer que a resina epóxi é feito de bisfenol A. Tem toda a razão, a maioria das resinas epóxi ela é feita de bisfenol A. Porém, esse bisfenol A, ele não está ali puro, solto. Ele foi reagido com outro produto chamado epicloridrina, que se transformou numa macromolécula chamada diglicidil éter de bisfenol A. Então ele não é mais a só molécula do bisfenol A. Ele é uma macromolécula que está em conjunto com tudo isso, que depois vai ser reagido com um endurecedor que vai fazer esse fechamento de cadeia. Se houver algum resíduo, um resíduo muito pequeno de BPA, é muito baixo. E mesmo que tenha, ele está ali preso na resina. Então imagina, você está preso na resina. Para que esse BPA saísse, você teria que esquentar ele a uma temperatura muito elevada. Então você teria que pegar essa tábua de corte, colocar dentro de um forno, colocar dentro de uma estufa, colocar dentro de algo que libere muito calor para ver se libera isso daí. O fato de você só colocar a carne, os alimentos por cima disso aí, não vai ver essa transferência, não tem essa migração com tanta facilidade. Então esse BPA que está aí, ele está em quantidades muito pequenas, mas digamos que ele esteja lá, você colocou o alimento. A quantidade que vai passar é muito, mas seria infinitamente muito mais baixo. Sabe o que é mais perigoso? A madeira. A maioria das madeiras, você não sabe o que ela tem. Ela é porosa. Dentro dessa porosidade, você lavou, guardou, está ali secando. Só que ela é porosa, então ela vai guardar micro-organismos, bactérias. Já a resina, ela é isenta de porosidade. Ela não vai ter esse tipo de problema de agregação de bactérias dentro, porque ela não tem a porosidade da madeira. E você também não sabe quais as madeiras que são boas para você fazer isso aí. Você pega uma madeira, um cepo que você comprou, você também não sabe por onde essa madeira passou, o que ela absorveu durante todo o processo. Eu diria que a resina é muito menos perigoso
que a madeira. Ou se não quiser, a resina tiver receio, pega uma tábua de corte ou um cepo de polietileno, tem vários aí, aquele plástico branco, ele também vai riscar, óbvio. A maioria das tábuas de corte tem que riscar. Ah, Clóvis, tem alguma forma de eu garantir mais ainda isso daí? Tem. Você pode fazer a pós-cura, como eu já comentei várias vezes. A pós-cura vai te garantir um fechamento maior da molécula disso daí. Agora, a maioria das tábuas de corte, em geral, as pessoas fazem a decoração da resina na parte que não vai ser o corte. Normalmente é um cabo, é um desenho, uma beirada. Se quiser fazer no meio, por exemplo, tipo um bolachão de madeira, um cepo, não tem problema, pode fazer. Não vai ser isso que vai te prejudicar. Posso te garantir que a cervejinha que você toma junto com o churrasco é mais prejudicial pela quantidade que você toma do que a tábua de corte. A gordura que você come no churrasco é muito mais prejudicial do que essa tábua de corte. Então, às vezes, as pessoas se pegam a pequenos detalhes que não tem muito a ver. Você se preocupou alguma vez se aquela madeira ela é boa? Ou quando você pega um recipiente plástico qualquer na sua cozinha e você esquenta ele no micro-ondas, que eu acho muito pior, você já se preocupou se aquele plástico lá poderia ir para o micro-ondas com o seu alimento? Então pensa bem que às vezes o questionamento que vocês fazem com as tábuas de corte está procurando pelo em ovo, na verdade. Na verdade, eu vou dizer que a maioria das tábuas de corte que as pessoas compram, elas acabam até pendurando como decoração, porque elas ficam muito bonitas. Mas se tiver que usar, são esses pontos que mais as pessoas têm dúvida. Mas aí uma coisa que eu reforço. Procure fazer as dosagens corretas, como eu já falei várias vezes aqui, vocês vão achar aqui no canal várias recomendações. Fazer a dosagem correta, mistura correta, secagem de forma correta, selagem da madeira da forma correta. Uma coisa que eu já vi, por exemplo, pessoas pegarem pedaços de madeira, aplicar uma demão de resina de baixa viscosidade para a madeira absorver isso daí. Aí ele vem com um lixamento, lixas bem finas, para o quê? Para simplesmente deixar a madeira não porosa, ela se torna mais segura por ela não estar mais porosa, porque ela não vai acumular líquidos, micro-organismos, bactérias, ela fica selada. Perfeito, gente? Eu acho que essas são as principais dúvidas, mas tendo outras, como sempre, manda um e-mail, faz um comentário, pergunta nas redes sociais. Até a próxima, tchau!